Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro deste caminho que estamos realizando do nosso curso bíblico. Como nós iniciamos na aula passada, nós continuamos o estudo da carta de São Paulo aos Gálatas. Você que talvez perdeu a aula passada, pode clicar no card aqui, assista aquela aula para você entender o pano de fundo da carta aos Gálatas, para depois continuar na aula de hoje. Também na descrição desse vídeo você encontra todos os links das aulas anteriores. Hoje, então, depois de termos conhecido um pouquinho o pano de fundo da carta aos Gálatas, nós vamos ao conteúdo desta carta. A epístola, ela compreende 3 partes. Uma primeira parte, que é uma parte apologética, uma parte pessoal, uma parte autobiográfica, uma segunda parte que é uma parte mais teológica e uma terceira parte mais exortatória. Então, a primeira parte, essa parte mais pessoal, mais autobiográfica, ela vai do capítulo 1, versículo 1, comecinho da carta, até o capítulo 2, versículo 14. Então, do início até o capítulo 2, versículo 14. Ela distingue-se, essa seção, os 5 primeiros versículos, do 1 ao 5, que propõem logo os 2 temas capitais da carta. Primeiro, Paulo não é um apóstolo escolhido pelos homens, mas chamado por Deus. Logo no primeiro versículo, ele já diz isso. E depois, a salvação nos vem mediante a morte de Jesus Cristo e não pela lei de Moisés. Versículo 4 e 5. Dos versículos 6 até o 24, o apóstolo afirma que o evangelho por ele pregado não foi aprendido numa escola humana, mas sim é fruto da revelação do próprio Deus. Para provar isso, Paulo ele recorda o seu chamado à conversão, que Cristo mesmo dirigiu a ele. Paulo ele não teve pressa de buscar a aprovação dos demais apóstolos, mas foi para a Arábia. E só 3 anos depois ele subiu a Jerusalém para se encontrar com Pedro. Então ele não viu nenhum dos apóstolos. Como que ele teria recebido esse apostolado, esse chamado de mãos humanas? Não. Paulo atribui o seu chamado ao próprio Deus. No capítulo 2, do 1 ao 10, uma segunda seção, o apóstolo ele confirma a sua fidelidade à Igreja Mãe, referindo-se em narração um pouco obscura à sua participação lá no famoso Concílio de Jerusalém. Então, as colunas da Igreja, Pedro, Tiago e João, deram-lhe as mãos, ficando entendido que os gentios, os pagãos, estariam isentos da lei de Moisés. Paulo ele se dedicaria dali em diante ao mundo pagão, ao passo que Pedro ficaria com o mundo judaico, de modo prevalente. No capítulo 2, do 1 ao 14, é mencionado também o incidente de Antioquia. Nessa cidade, território pagão, Pedro ele não observava as prescrições de Moisés com relação aos alimentos, mas, tendo sobrevindo irmãos judaizantes, então quando chegaram aquele grupo de judaizantes, ele passou a observar essas propostas da lei de Moisés. Então Paulo, ele resiste abertamente, pois o exemplo de Pedro era tão significativo que poderia induzir os cristãos ao erro. Esse incidente, portanto, não teve consequências, nem versou sobre pontos significativos da fé, mas apenas sobre a questão da disciplina. Então essa é uma primeira parte do início da carta até o capítulo 2, versículo 14, essa parte mais pessoal, mais autobiográfica. Uma segunda parte, que é uma parte mais teológica, nós encontramos então do capítulo 2 até o versículo 15, até o capítulo 5, versículo 12. Então,
capítulo 2, versículo 15, até o capítulo 5, versículo 12. Essa segunda parte, uma parte mais teológica, em que o apóstolo ele propõe alguns argumentos que mostram que a lei de Moisés não tem mais validade após a vinda de Cristo. Então, esses argumentos são, em primeiro lugar, a experiência dos Gálatas, que receberam os dons do Espírito Santo não como um fruto da observância da lei, mas como um efeito da adesão deles ao Evangelho. Você encontra isso no capítulo 3, versículos do 1 ao 7. Primeiro argumento que Paulo diz para essa caducidade da lei de Moisés. Os Gálatas receberam os dons do Espírito Santo pela sua adesão ao Evangelho e não pela observância da lei. Um segundo argumento que Paulo usa é a promessa feita a Abraão de que por ele todos os povos seriam abençoados, independente da lei de Moisés, pois esta sobreveio somente 430 anos após a promessa feita a Abraão, promessa feita pelo próprio Deus e não pelo cumprimento das obras da lei. Um terceiro argumento é a finalidade da lei, porque esta foi dada ao povo de Israel como uma pedagoga, ou seja, como alguém que conduziu, pedagogo é aquele que conduz uma criança até um determinado ponto, depois a criança caminha sozinha. A função da lei, segundo Paulo, é justamente essa, conduzir o povo de Deus até a vinda de Cristo e depois não precisa mais dessa lei. Em Gálatas 4, versículos do 12 ao 20, o apóstolo mostra o seu ânimo afetivo, queixando-se que tenha arrefecido, que tenha esfriado o amor dos fiéis para com seu pai espiritual, que é Paulo. Então, o coração de Paulo sabia ser muito terno, mesmo quando ele censurava com veemência os seus discípulos. Então, desses argumentos, Paulo ele tira algumas consequências práticas, visando incutir nos seus fiéis que permaneçam na liberdade que foi conquistada por Jesus Cristo. Também com relação aos falsos pregadores, ele pesa o juízo severo de Deus. Você encontra isso no capítulo 5, versículo do 1 ao 12. E a terceira e última parte da carta nós encontramos do capítulo 5, versículo 13, até o capítulo 6, versículo 18. São algumas exortações. Paulo exorta os Gálatas a viverem no Espírito, renunciando às paixões da carne e incitando a aproveitar o tempo dado por Deus para colocar em prática as boas obras. E no epílogo, no finalzinho da carta, o apóstolo ele professa não procurar outra coisa senão a Jesus Cristo. Capítulo 6, versículos do 11 ao 18. Então esse é, de uma forma muito resumida, o conteúdo da carta aos Gálatas, que convido você a uma leitura para que na próxima semana, no próximo encontro nosso aqui do curso bíblico, nós possamos meditar sobre a mensagem. Hoje vimos de forma mais esquemática a estrutura, essas três partes, essa parte autobiográfica, a parte teológica, a parte das exortações, para que no próximo encontro a gente possa refletir um pouquinho sobre a mensagem que a carta aos Gálatas quer nos transmitir. Obrigado pela sua companhia em mais essa aula do nosso curso bíblico. Peço o seu joinha, que você se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, e que a bênção de Deus ilumine sempre a sua mente para que você possa crescer no conhecimento das Sagradas Escrituras. Que Deus te abençoe.